A graça de Deus, o cerne da teologia de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós vamos terminar uma pequena série de 5 vídeos que fiz sobre a estrutura básica da teologia paulina. Esse material eu retirei do livro, Teologia do Novo Testamento, do teólogo reformado calvinista Frank Tillman, que é muito interessante o trabalho desse camarada. Não concordo com muita coisa do que ele diz, mas gosto de estudá-lo. Um camarada perspicaz, profundo, inteligente. Em muitos momentos, assim, tem uns insights muito legais, mas não concordo 100% com ele, o que é uma coisa bem normal dentro da academia, entre os cristãos de confissões e tradições diferentes, de perspectivas hermenêuticas, exegéticas diferentes. Expus algumas das minhas discordâncias dele nesta série, mas em grande medida concordei com a imensa maioria das coisas que ele disse, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus como o centro, ou o cerne da teologia de Paulo. Eu já fiz um outro vídeo sobre este tema no meu canal, que fala assim, a busca pelo centro da teologia paulina e a proposta do Dr. Roberto Pereira, que inclusive foi meu professor e que tem uma proposta diferente desta da graça de Deus como o cerne, da teologia de Paulo. Entretanto, independentemente das várias propostas que existem para se definir um centro da teologia paulina, eu acho interessante a gente avaliar esta questão de múltiplas perspectivas. E assim, para a gente terminar a nossa série, vamos refletir um pouquinho aqui no que o Frank Tillman tem a nos dizer, e ele diz assim: se um tema teológico é mais importante do que outros nas cartas paulinas, esse tema é a noção de que o Senhor é um Deus gracioso e de que ele demonstra sua graça predominantemente em sua organização da história para responder ao problema da pecaminosidade na morte e ressurreição de seu Filho, Jesus Cristo. Bom, por mais que eu concorde da absoluta centralidade da graça de Deus no pensamento soteriológico, teológico de Paulo, inclusive na sua compreensão da própria história e etc., eu não gosto desta forma de se expressar. Um tema teológico mais importante do que o outro, e este é a graça de Deus, Deus é gracioso e ele responde ao pecado com graça. Eu acho que esse tema é muito importante, mas não é mais importante. Até porque esse tipo de linguagem cria uma sensação de que existem coisas na Bíblia mais importantes do que outras, que são mais importantes do que as outras. E eu acho isso uma coisa perigosa, para dizer bem a verdade. A gente trabalha com a noção de sola escritura, é só a palavra de Deus, mas também é tota escritura, é toda a palavra de Deus. De maneira que eu acho um pouco infeliz essa coisa de dizer que algumas partes da Bíblia são mais importantes do que outras. É claro que essa é uma amplíssima discussão. Jesus mesmo falou um pouco sobre isso, que os fariseus ali, eles deixavam de lado os aspectos mais importantes da lei, como a fé, o amor, a misericórdia, e para se prender muitas vezes em picuinhas e etc. Mas eu creio que esta percepção do que é mais importante ou menos importante, ela é perigosa, no sentido de criar um cânon dentro do cânon. Então não vamos dar atenção a vários aspectos da revelação em nome da misericórdia, da justiça e do amor, por exemplo, como as coisas principais na mentalidade de Cristo. Ou na graça de Jesus e tal, segundo a mentalidade de Paulo, de acordo com Frank Tillman. E aí, de repente, com esse tipo de ênfase, a gente começa a deixar de lado as demais coisas. E o que Jesus fala naquele contexto lá, Que você deve fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, esta é também a base do meu protesto em relação a esse tipo de linguagem. É claro que, por exemplo, o amor está acima de tudo, Permanecem a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Ok, não dá para discordar disso e nem quero discordar disso. Mas o amor é uma realidade dentre outras que também são bíblicas, que também são importantes. Algumas pessoas, inclusive, gostam de contrabalancear essa questão. Deus é amor, mas também é justo. E aí tem o amor, mas também tem inúmeras outras coisas e tal, e etc. E isso é uma coisa importante da gente entender. Outra coisa também. Esta noção de que a graça de Deus é o centro precisa também ser melhor trabalhada, porque, antes de tudo, por exemplo, a proposta do Dr. Roberto Pereira, que eu sigo de uma forma mais próxima do que a proposta do Frank Tillman. Ele diz que o centro da teologia de Paulo é Deus.
Ok, eu acho que isso faz mais sentido do que dizer a graça de Deus. Tanto quanto não faria sentido dizer que o centro da teologia paulina é a ira de Deus, ou é a paz de Deus, ou é o poder de Deus, ou é o amor de Deus. É Deus em si. Ah, Deus em si é amor, Deus em si é justo, Deus em si ele é graça. Ok, então nesses pontos, todas essas manifestações de atributos de Deus revelam quem Deus é, mas quem é que está no centro desse negócio todo? É o Deus em pessoa. Se existe uma graça de Deus, é porque existe um Deus. E quem está no centro não é o atributo da graça, mas a pessoa que é uma pessoa graciosa, né? É claro que isso é uma minúcia linguística, né? Que também não precisa ser absolutamente enfatizada para dizer que o Roberto Pereira está certo e o Frank Tillman está errado, mas é importante a gente pensar com certo cuidado nestas questões. E aí também um pouco do foco do que eu estou dizendo para vocês é para abrir a mente de vocês, para vocês avaliarem as questões teológicas de múltiplas perspectivas. Não é o meu ponto aqui nesta série não foi criar polêmicas contra o entendimento do Frank Tillman, tá bom? E ele continua dizendo assim: essa, né, a questão da graça de Deus, é a verdade do Evangelho que Paulo defendeu apaixonadamente contra aqueles que ameaçavam a verdade em Jerusalém e em Antioquia. Quando os falsos irmãos do Conselho de Jerusalém tentaram insistir que o relacionamento com Deus era definido não só pela fé em Cristo, mas também pela conformidade à lei mosaica, Paulo não se submeteu a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com eles. Gálatas 2, verso 5. Quando Pedro, sob a pressão dos crentes judeus de Jerusalém, tentou forçar os cristãos gentios de Antioquia a se conformar com a lei mosaica, Paulo lhe disse que aquela atitude distorcia a verdade do Evangelho. Gálatas 2, verso 14. Então aqui ele volta a enfatizar algumas coisas que eu já comentei no vídeo passado. E aí o ponto é que Paulo ele era extremamente dominado apaixonadamente por esta noção da graça de Deus, e sempre que alguma influência se levantava contra a graça no contexto da igreja, vindo de quem viesse, Paulo se manifestava ali a favor da noção da graça de Deus, e essa aí é a principal razão pela qual o Frank Tillman defende que a graça de Deus é o centro da teologia paulina. E aí o último parágrafo desta sessão diz assim: o problema nesses dois casos era a insistência na conformidade à lei mosaica como um meio, embora parcial, de trazer as pessoas a um relacionamento correto com Deus. E tanto os falsos irmãos quanto Pedro tinham anulado a graça de Deus, e isso na verdade queria dizer que Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2, verso 21. Aqui, portanto, Paulo responde para nós a questão sobre o cerne da sua teologia. Essa foi uma resposta dada na paixão do momento, mas como a importância desse conceito é demonstrada ao longo de todo o corpo das cartas paulinas, essa era uma resposta que brotou das convicções mais profundas de Paulo. Então, o que acontece? De fato, é bem importante a gente entender a força da noção de que a cruz de Cristo nos redimiu dos nossos pecados, que a ressurreição de Cristo garantiu, né, a nossa salvação, na mentalidade de Paulo. Sim, quando Paulo se foi confrontado com isso, e entendeu isso, e etc., se converteu, foi batizado, e toda aquela experiência bem dramática ali no contexto da estrada para Damasco, e etc., de fato, Paulo entendeu uma coisa que teria implicações muito grandes no pensamento cristão. Se a salvação vem por meio desta obra realizada na cruz e desta ressurreição 3 dias após a cruz, a salvação não pode estar atrelada a nada que esteja separado disso que é a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Então, se a salvação é por Cristo, não é pela lei, e se a salvação fosse pela lei, já não seria por Cristo. Essa intelecção é fundamental, é verdadeira, e eu, como adventista do sétimo dia, digo amém. Não tem problema nenhum com essa intelecção. Essa intelecção ela é de fato central na mensagem do Evangelho. O ponto, porém, que precisa ser melhor trabalhado é o que permanece ou não vindo, né, da lei mosaica, uma vez que a lei mosaica foi, em vários particulares,
confirmada como lei no Novo Testamento da parte de Cristo. E talvez aí o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a si mesmo sejam as duas expressões mais fundamentais, mais importantes, e que não existe nenhuma razão para você dizer que este padrão perdeu a sua força no Novo Testamento. Muito pelo contrário, esse padrão ele é reafirmado como o que há de mais importante. E ele tem a sua base aonde? Lá no Pentateuco. Né? Lá no livro de Levítico, lá em toda a questão dos 10 mandamentos ali de colocar Deus acima de tudo e não ter outro Deus diante dele, porque ele é o Deus que nos tirou da terra do Egito, e é por isso que a gente não faz imagens de escultura, não toma o seu nome em vão, guarda o sábado, honra o pai e a mãe, não mata, não rouba, não mente, não cobiça e etc, ok? Então veja que a questão da conformidade com a lei mosaica, se a gente deve ou não buscar esta conformidade, ela está fadada a ter implicações um pouco mais complexas. Porque muitas vezes se usa a questão da não necessidade da circuncisão física após aí a circuncisão do coração no contexto da conversão cristã, e usa-se esta lógica para dizer, por exemplo, que não estamos submetidos a ter que guardar o sábado. Só que muitas vezes essa argumentação que se exporta da questão da circuncisão para dentro dos 10 mandamentos na questão do sábado não é ampliada aos demais mandamentos do Decálogo. Então se supõe que o cristão também não deve matar, roubar, mentir, adulterar, idolatrar, cobiçar e tal, e etc. Mas aí não se percebe a incoerência, porque se a salvação do Novo Testamento, que é independentemente da lei, me permite transgredir o sábado, e eu ainda permanecer salvo transgredindo o sábado, não poderia existir nenhum argumento racional que me impeça de aplicar a mesma lógica aos demais mandamentos do Decálogo. Então eu posso ser salvo e permanecer salvo, enquanto roubo, minto, mato, cobiço, idolatro, falo o nome de Deus em vão, tenho outro Deus diante de Deus, não honro meu pai e a minha mãe, etc. E não dá para escapar desta lógica, porque quando se trata dos 10 mandamentos, inclusive sob a ótica do Novo Testamento, se você transgredir um, você transgrediu todos. Tiago 2, versos 10 a 12, né? Aí o pessoal tenta criar todo tipo de visão para querer dizer não, que nós não somos perfeitos, então Deus tolera, né, esta não obediência a determinados mandamentos, por exemplo, a guarda do sábado e etc. Mas sempre as bases bíblicas desse tipo de coisa são extremamente vacilantes e nunca são levadas às implicações um pouco mais profundas, mas inevitáveis, de que se também não precisa guardar o sábado porque a salvação é pela graça, também podemos transgredir vários dos outros 10 mandamentos, aliás, todos os outros 10 mandamentos, em nome da mesma argumentação. De outra forma, nós teremos que estar obedientes não somente a 9 dos 10 mandamentos, mas aos 10, como expressão do amor a Deus e do amor ao próximo, que Jesus mesmo disse ser o que é mais importante da lei e que supostamente, então, não foi abolido, não foi deixado de lado. Cristo não morreu por nós para nos permitir odiar a Deus e sermos salvos em nome de uma fé, e uma fé que não tem nenhum conteúdo em termos de ortopraxia, né, de obras, e não tem nenhum conteúdo de vida transformada. Eu era mentiroso antes de ter fé em Cristo, continuo mentiroso após ter fé em Cristo, e serei salvo porque não estou debaixo da lei, e eu sou a encarnação da ortodoxia. Isso é ridículo, né? Inclusive, é uma pena que essa seja a teologia da maioria das igrejas evangélicas na face da terra, pelo menos assim na prática, especialmente no que tange a questão aí das suas argumentações antissabáticas, né, ou contra a guarda do sábado. Seja como for, muito interessante aqui os pontos que o Frank Tillman coloca. De fato, se a salvação é por graça, é pelo aquilo que Jesus realizou, não é pelo que a gente faz e pelo que a gente realiza, ainda que a gente precisa trabalhar as noções dos frutos, né, desta salvação pela graça em relação à vida, né, na prática das pessoas que recebem salvação, e de maneira que o meu entendimento como adventista do sétimo dia é que esta experiência de salvação redunda em um povo obediente à lei de Deus, ainda que não no nível da perfeição absoluta, numa condição impecaminosa e etc., que são algumas implicações que alguns adventistas querem enxergar dentro da experiência da salvação, mas que não se manifestam na prática, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que também iriam terminar lançando sombras sobre vários textos bíblicos do Novo e do Antigo Testamento que determinam e decretam a
pecaminosidade universal atual da raça humana num estado que atualmente carece da glória de Deus. E só vai deixar de carecer da glória de Deus quando for glorificado e tiver a sua natureza transformada, e aí sim o pecado será vencido de maneira plena em termos históricos, ainda que o pecado já tenha sido vencido de maneira plena na redenção na cruz do Calvário. E essas complexidades sobre o que foi realizado na cruz e o que vai ser realizado na volta de Jesus, e a redenção, e aquilo que tem a ver com o Antigo Testamento e com o Novo Testamento e etc., são algumas das complexidades que estão por detrás desta discussão como um todo. Então eu termino aí a minha avaliação desta questão simplesmente dizendo para você que é legal a gente pensar nestas questões como um todo, porque elas são importantes, são interessantes e etc. E estas pequenas páginas e poucas páginas que lemos aqui do Frank Tillman, ainda que a gente não concordou tudo com ele, a gente pôde tirar lições preciosas de tudo isso aqui, tá bom? Então eu espero que essas reflexões tenham feito bem a cada um de vocês, para que vocês possam se situar diante de tais discussões e entenderem que a graça de Deus, ela é central, porque Deus está no centro de todas as coisas, e é somente por graça que temos salvação, ainda que possamos e devamos postular que a graça transforma a nossa vida.